A paz do Senhor, amados. Neste momento eu gostaria de fazer um comunicado e passar a todos que estão vendo, que estão ouvindo, que os tempos do fim estão próximos. Estamos vivendo a época em que Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, que o Senhor Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. E é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que ser evangélico virou até moda. Há anos atrás era até difícil, tinha pessoas que tinham até vergonha de dizer que era crente. Hoje em dia, até quando você vê a televisão, vê artistas, a maioria fala, eu sou evangélico. Há muitos crentes, muitas igrejas e muitos crentes, muitos que se dizem cristãos estão dentro da igreja. Mas a maior parte são cristãos de fachada, infelizmente. Infelizmente, uma grande parte vai na igreja porque simplesmente acha que estando dentro da igreja está salvo. Quando Jesus vir, vai subir no arrebatamento, mas na realidade, como diz a palavra do Senhor, ele disse que o joio tem que crescer junto com o trigo. Mas haverá um dia em que o Senhor ele vai separar o joio do trigo. O que eu quero passar com esse vídeo é que há sinais que há uma revelação que Deus me deu no ano 2000. No ano 2000 eu vi uma grande destruição aqui no nosso país. Não digo na terra, mas aqui no nosso país. Eu vi uma grande inundação que aconteceria aqui no nosso país. As águas viriam num grande maremoto sobre o nosso país e destruiria parte. Isso eu vi no ano 2000. Achei até que aconteceria naquele ano, por ser o ano 2000, e muitos comentários, muitas pessoas dizendo que no ano 2000 aconteceria algo terrível. Mas se passou-se o tempo e nada aconteceu. O caso é que mês passado eu tive novamente essa visão. Mês passado eu vi, só que eu não vi esse acontecimento do maremoto, não. Na visão eu via o nosso país devastado por uma grande destruição. E eu vi que poucas pessoas restaram e estava escondido num determinado lugar, creio que pelo governo. Porque porque ainda se esperava algo pior para sobrevir sobre o nosso país. O caso é que eu tenho visto, tenho observado pela internet, observado o que tem acontecido na questão da NASA, questão desses cientistas, e eu tenho ouvido de que meteoritos estão vindo sobre a Terra. O apóstolo João disse na sua carta que haveria de vir sobre a Terra um dos acontecimentos da volta de Cristo, que haveria de cair algo como uma grande montanha na Terra. Ele não tinha conhecimento de meteoros, não tinha conhecimento dessas rochas. Então ele via como uma grande montanha, mas são meteoros que está prestes a acontecer na Terra. O caso é que esses dias atrás eu estive vendo também na internet e observei que uma irmã relatou num acontecimento na igreja de São Paulo que uma criança recebeu uma revelação de Deus em sonho e deveria passar para a igreja. E aquela criança então passou para a igreja a revelação de Deus e disse que depois da Copa do Mundo haveria de acontecer algo terrível. Algo terrível haveria de acontecer aqui no Brasil. E que deveríamos, então, nos preparar para isso. De forma que o Senhor, falando através da boca dele, disse ainda que para eles terem certeza que era Deus falando, que seria recolhido aquele vaso. E 3 dias depois aquela criança morreu. Então, observando tudo isso, eu tenho visto realmente que a visão que Deus me deu, que tudo que eu tenho tido conhecimento a respeito disso tudo realmente é uma realidade e está prestes a acontecer no nosso país. Por isso, tenho sentido de Deus de passar para todos que vejam, também para todos que tenham esse conhecimento e que se preparem para o pior, mas se preparem da melhor forma possível, se preparem colocando-se na presença de Deus, porque quando acontecer, muitos vão perder a vida.
Então preparem-se as suas vidas. Algo mais, o Senhor ele disse que tempos de angústias haveriam de vir, mas que o Senhor iria abreviar o sofrimento, porque muitos justos, há acontecimentos que estão para vir, e muitos dos justos, muitos salvos iriam sofrer, mas para que todos não se perdessem, o Senhor iria abreviar os dias de sofrimento, então, para que alguns fossem salvos. Eis que eu fiquei sabendo a respeito do executivo da Caixa Econômica Federal que no ano 2016 já está certo para vir para o Brasil o tal do chip, aonde todos, para ter movimentação bancária, vão ter que ter um chip. Todos, para comprar, para vender, vão ter que ter o chip. E sabemos que aquele que aceitar o chip está ao mesmo tempo cortando os seus laços com Deus, porque faz parte da besta. Agora imagine você não poder mais trabalhar. Imagine você não poder mais receber o seu salário, não poder receber a sua aposentadoria. Imagine você que precisa pagar o seu aluguel, precisa pagar as suas contas, precisa pagar a sua água, a sua luz, precisa pagar o seu IPTU. E num determinado momento você não poder fazer isso. Como vai ser a sua vida? Por isso muitos vão aceitar o chip e muitos vão perder os seus laços com Deus. Poucos vão ser aqueles que vão ficar firmes e não aceitá-los. E aí o que vai ser? Vai se passar um tempo que vão ter que abandonar as suas casas por não poder pagar os seus aluguéis, os seus IPTUs, vão ficar sem luz, vão ficar sem água por não poder pagar. Esse vai ser um sofrimento grande, entre outras coisas mais. Mas conforme diz o Senhor Jesus diz, eu abreviarei os dias para que não se percam todos. O Senhor vai abreviar. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar para tudo isso, amados irmãos. Você que me ouve. Isso vai acontecer por quê? Exatamente para o Senhor começar a separar o joio do trigo. Aqueles que estão na igreja hoje, muitos dos que estão na igreja hoje, apenas para fazer parte de um grupo, apenas para fazer parte de uma reunião, apenas achando que por estar lá na igreja já é salvo, o Senhor então vai com essa questão do chip separar o joio do trigo. Muitos que estão na igreja, até líderes religiosos, vão aceitar. Mas se você é servo de Deus, se você é firme, se você é um salvo, você não vai aceitar. E você vai ficar firme, vai passar o que tiver de passar. Vai fazer como os antigos cristãos, fugiram para os montes, longe da cidade, longe do governo. Fugiram, viveram ali, muitas das vezes vida precária, mas ficaram firmes com Deus. Fique firme, cada um de vocês. Fique firme com Deus. Amém. Fiquem com Deus.